Ela transmite palavras de paz e de guerra. Ela nos liberta e dita nossos direitos. Ela conta histórias, vende produtos e desvenda crimes. De impressões de luxo a grandes negócios, esta substância antiquíssima faz parte da mesma história que ajudou a escrever. Hoje, a tinta em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. A tinta é uma das substâncias artificiais mais onipresentes da Terra. É só olhar ao redor. Ela está por toda parte. Ink is one of those things that's around you, it surrounds you, and people don't think about it. For example, if you go into the grocery store, you're surrounded by ink. You have ink on the money, you have ink on the packages, you can have ink on the tiles on the floor, plus whatever magazines you might buy. So ink is all around us, but when I say I work for an ink company, people ask me about pens, or they try to score a computer printer type ink for me. I think the best way to define an ink is any kind of liquid or paste that carries colorant in it. And after the ink dries, it leaves the colorant on the paper. Parente próxima da tinta de parede, a tinta de escrita é usada para imprimir e escrever. Ela é feita de componentes básicos, tais como o corante, pigmento que pode ter origem animal, vegetal, mineral ou química, e o veículo, uma substância geralmente à base de água ou óleo que pode controlar a viscosidade e ter influência sobre a taxa de secagem. A tinta pode também conter outros ingredientes que modificam suas propriedades dependendo da intenção de uso. A Sun Chemical, maior fabricante do mundo, produz tintas para os mais variados fins e desenvolve formulações e cores únicas segundo a necessidade do cliente. Um de seus produtos mais importantes é a Publication Gravuring, tinta de baixa viscosidade e rápida secagem, geralmente utilizada na reprodução de textos e imagens em bases de papel. A fábrica da Sun Chemical, em Kankakee, Illinois, produz cerca de 40 mil toneladas da Publication Gravuring por ano. As matérias-primas, pigmentos, solventes e esmaltes são entregues via trem. O solvente e o esmalte são levados até a fábrica através de dutos. Uma empilhadeira levando um saco de 1 tonelada de pigmento de carbono em pó entra na fábrica para dar início ao processo. We raise the bag up into a hopper where the material is added and then vacuum conveyed into another room where we do our pre-mixing. In that process, the carbon black is combined with varnishes and solvents under a very high speed, high agitation blade, and then from that point it moves on to our media mill processing. A mistura de pigmento e solvente entra pela parte inferior do processador. Ali dentro, os componentes passam por uma série de discos de metal e são desmanchados por 1 tonelada de esferas de 2 milímetros de diâmetro. Com isso, as partículas de pigmentos são trituradas e envoltas pelo solvente. Those ball bearings actually act to reduce the particle size of the pigment, which then enhances the color strength of the material. A mistura sai pela parte superior do processador e é pesada, misturada, filtrada e em seguida a qualidade é verificada. Mas antes de cair a última gota, cada porção passa por um teste de garantia dos padrões necessários da cor. Back in the Stone Age when I started doing this, we used to evaluate color visually. So you would describe it as strong or weak or different shade. But now we have wonderful technology using spectrophotometers, which allows you to get an actual numerical measurement of color.
O espectrofotômetro é usado em testes para avaliar a intensidade da cor e a absorção de luz. Os resultados são enviados para o computador, que determina se as cores estão dentro da variação aceita. Com o selo de aprovação, a tinta viaja em um caminhão-pipa até as instalações de impressão. Devido à sua baixa viscosidade e propriedades de secagem rápida, a Publication Gravure é ideal para a impressão de revistas, catálogos e encartes de jornal. Grande parte da correspondência na sua caixa começa aqui. Uma máquina de impressão de rotogravura chega a utilizar mais de 15 mil litros de tinta por dia e imprime cerca de 70 mil páginas por hora. É aqui onde a tinta encontra o papel. When the web comes through a rotogravure press, it actually touches the cylinder, which has the engraving. It's like a static, which pulls that ink right up out of the cells and allows it to adhere to the paper. As cores são aplicadas das mais claras às mais escuras, e cada camada deve secar antes de passar para a unidade de cor seguinte. Todas as cores que compõem a imagem e o texto são amalgamações cuidadosamente controladas das 4 cores básicas do processo. Quando aplicadas, as tintas são translúcidas e podem ser vistas através de outras cores, e quando reimpressas e combinadas em diferentes proporções, elas produzem uma vasta gama de cores. Matizes de amarelo, magenta, azul e preto são em padrões de minúsculos pontos. As camadas individuais de tinta se sobrepõem e surgem em uma porcentagem de cor sólida. Vistas de longe, elas dão a ilusão de tonalidades contínuas. Mas alguns trabalhos de impressão, tais como etiquetas e logotipos, exigem cores mais consistentes que satisfaçam as especificações do cliente. Para tanto, os fabricantes de tintas criam cores pré-misturadas ao invés de usarem o processo de combinação de 4 cores. At the St. Charles facility, we manufacture a variety of different ink chemistries, ranging from screen printing ink to sheet-fed offset, plastic cup, and metal decorating. Our facility manufactures 9 million pounds a year. We manufacture every kind of color you could possibly imagine. Basically, a customer will request a certain color match for a certain job, and we can match that color, any particular color a customer wants. Parece muito simples, mas a indústria de tintas faz o impossível para oferecer ao cliente a cor e a química certa para o serviço. Depois que uma determinada cor é considerada perfeita, a fórmula é enviada para a produção. O componente de pigmentação é uma pasta espessa conhecida como flush, um pigmento em pó combinado com um dispersante não volátil como água. Seguindo a receita, um número pré-estabelecido de potes de flush é adicionado ao veículo, neste caso, óleo de soja. What we've just completed doing is adding the Rubin flush to this particular blending ink. The operator will get as close as they can by adding the correct number of containers and dig out the material to get directly to the exact weight that's needed for the batch. Depois da adição, o pigmento e o veículo são levados a um misturador para serem homogeneizados. This mixer is called a coaxial mixer. The large bow tie blade is used to move the bulk of the fluid around the batch to keep it mixing uniformly, and the high-speed sawtooth blade chops up the flush into the vehicle. So after probably about an hour's worth of mixing time, that flush will be broken down into the vehicle and it'll be a nice, smooth, homogeneous mix. A tinta é transportada por rolos que também servem para quebrar as partículas de pigmento. Em seguida, ela é embalada e enviada aos clientes. Um deles é a Berry Plastics. In this facility, we manufacture food containers.
and we also print all the containers that we manufacture. All our inks need to be scratch resistant because cups are stacked inside each other. O processo usado aqui não é o de secagem rápida, mas o de ultravioleta em superfície plástica não porosa em uma média de 10 copos por segundo. Depois de tingidos e empilhados, os copos são embalados em caixas etiquetadas com mais tinta, é claro. A tinta é capaz de mudar o visual de qualquer superfície. Mas o que dizer das superfícies cuja forma ainda pode mudar? Conheça a tinta flexográfica, geralmente utilizada em itens tais como embalagens alimentícias, papéis de parede, sacolas plásticas e até nos balões amarelos do Smiley. A tinta flexográfica contém aditivos como a cera, que a torna flexível e à prova de desgaste. Saindo da cozinha para a prensa. É onde ela encontra o substrato de nylon metalizado e é levada para um secador elétrico de ar comprimido. Qual a velocidade dos rolos? The maximum foot per minute that the machine can do is 1,500 feet per minute. And this type of material generally will run 20,000 foot rolls, which would yield around 14,000 balloons. Balões responsáveis por muitos sorrisos em inúmeras fotos, que podem ser impressas dentro de casa graças a tintas de altíssima tecnologia, descendentes de uma substância de quase 5.000 anos. Com apenas uma impressora de jato de tinta e alguns cartuchos, fotografias de alta resolução surgem com o toque de um botão. Estes cartuchos contêm tintas especialmente formuladas para produzir imagens mais vívidas e ajudá-las a permanecerem assim. Os cientistas da Hewlett-Packard fazem esta tinta com água, corantes ou pigmentos e vários aditivos que controlam propriedades específicas. We need to have ingredients that help prevent the ink from drying out on the surface of the printhead, okay? Because it's in contact with air. So we have to add what we call humectants. We have to add things which help keep the ink stable, help keep the colorant correctly dissolved in the ink. We have ingredients that help maintain the correct pH or acidity of the ink. We have to add ingredients that help bind the colorant to the surface of the paper. Anos de pesquisa são gastos para garantir que a tinta seja aplicada corretamente no papel e que, uma vez aplicada, ali ficará até o final dos tempos. We have a printhead, an inkjet printhead in a pocket here. We have a camera below the pen that's watching the ink as it emerges from the nozzle plate. We have a camera from the side watching the drops as they fly out of the printhead. We're monitoring both cameras here with the computer and the monitor, and we're looking for good drop ejection efficiency, good directionality, and consistency from the printhead. What will happen occasionally if you have a bad ink or a printhead that is in poor condition is that you'll see a lot of ink collecting here on the nozzle plate. And we don't like that because then that puddle is going to interact with the drop, causing poor print quality on your document. Uma luz estroboscópica faz a gota parecer congelada para que o engenheiro consiga analisar melhor sua eficiência de ejeção. A luz sempre foi o maior inimigo da tinta. A energia contida na luz desencadeia uma reação química nas moléculas do corante, levando-as a reagir com o oxigênio e a se desfazerem, perdendo assim a cor. Para isso também existe um teste. The trick to correctly accelerating light fade is to shine very bright lights on the samples, but do it in a way where you're controlling the temperature and humidity. And the way to do that is to build or buy something like one of these units. What this device allows us to do
is shine extremely bright lights onto the samples while still controlling the temperature and humidity to be what it would be in your home. To give you an idea of the brightness, they're about 90,000 lux, and compared to a typical room, this is a couple of hundred times brighter than the typical room. If a photograph can last, say, a month or two in here, that translates into many years, decades in the real world. Somente as fórmulas de maior pontuação em testes passam no conceito da HP. Mas o que acontece quando você clica em imprimir? Um circuito integrado envia sinais para o cartucho correto com uma incrível precisão. Cada gota de tinta sofre uma explosão com vapor superaquecido que dura 2 microsegundos, em uma média de 36 mil gotas por segundo saindo de cada bico do cartucho. Cerca de 32 gotas de tinta formam um único ponto de cor. Uma fotografia impressa padrão 4x6 contém mais de 35 milhões de pontos de tinta. Mas toda essa incrível tecnologia evoluiu a partir de uma necessidade bastante simples. Ink enables us to record history, record our knowledge, and pass it on from one generation to another. So if you look at a historical context, the history of ink is the history of civilization. And if you put it up against all of the great inventions of early civilization, it ranks right up there with the wheel and agriculture. As primeiras formas de tinta, também conhecidas como nanquim, foram criadas pelos chineses por volta de 2500 a.C. Era uma mistura de fuligem de pinheiro queimado, querosene, gelatina de pele animal e almíscar para disfarçar o mau cheiro. Para dar cor à mistura, os antigos egípcios adicionaram frutas esmagadas e minerais à tinta. Mas algumas das melhores tintas produzidas não foram feitas pelo homem. Polvos, lulas e cibas liberam um líquido marrom quando ameaçados. Guardada na bolsa de tinta, a substância conhecida como sépia age como uma nuvem de fumaça para espantar os predadores. Os antigos romanos usavam essa bolsa dos cefalópodes para produzir tinta. Atualmente, a sépia é usada para dar cor e sabor aos alimentos. Em culturas ancestrais, somente os mais cultos e abastados tinham acesso à tinta, mesmo porque o restante não precisava ou sabia o que fazer com ela. Um dos primeiros usos conhecidos da tinta foi em assuntos agrícolas, para que não houvesse dúvida a quem pertenciam terras e animais. À medida que os registros se tornavam mais importantes, o homem buscou novos meios de criar tintas mais duradouras. Iron gall ink was used throughout the Middle Ages up until the 19th century. It was made from a combination of crushed gall nuts, an iron or copper salt, and a binding medium such as gum arabic. These are gall nuts, which are actually bulbous growths that form on trees. These are full of tannic and gallic acid, and to make the ink, they were crushed and infused in water. The extract from the gall nuts and the iron salt would combine together to make a complex called an iron gallotannate complex. The iron gallotannate complex oxidizes very quickly and forms a sort of brown-black color. Da Vinci fez suas anotações com tinta ferrogálica. Bach também compôs com ela. Rembrandt e Van Gogh a utilizaram para desenhar. Os mestres medievais e da Renascença aprovaram a cor marrom escura e a durabilidade da tinta. Quando exposta ao oxigênio, os íons férricos da tinta reagem com o ácido golotânico e formam um aglutinante químico firme e não solúvel em água junto com as proteínas do pergaminho. Many very famous documents, such as the Dead Sea Scrolls and later documents, for example, the Declaration, were written with iron gall ink.
It is very resistant to fading, and because of the chemistry of iron gall ink, it can't be easily removed. Ao longo da Idade Média, em várias partes do mundo, escribas e artistas adicionaram ornamentos em tinta aos textos de alguns manuscritos para indicar que aqueles eram itens de grande importância. Eram as chamadas iluminuras. Brincando com o limite entre escrita e pintura, as iluminuras eram geralmente letras decoradas e pinturas feitas com cores vibrantes e toques dourados e prateados. As substâncias coloridas eram feitas à mão em pequenas quantidades. Os artesãos criavam pigmentos por meio da extração e pulverização de materiais encontrados na natureza. O vermelho vinha de insetos mortos e secos, raízes de plantas ou terra rica em óxido de ferro. O amarelo geralmente vinha do açafrão ou do gengibre. O verde era retirado das flores de espinheiros ou do acetato de cobre, conhecido como verdete. O aglutinante do pigmento era clara de ovo ou goma arábica, que formavam o produto final. Tanto manuscritos religiosos quanto leigos eram adornados com iluminuras. Esses enfeites faziam dos livros verdadeiros tesouros para os donos ou colecionadores, preservando assim a mensagem do texto escrito com a tinta ferrogálica. Por mais de 7 séculos, a tinta ferrogálica foi a preferida em muitas partes do mundo. Em meados de 1800, a caneta tinteiro passou a ser mais comum do que a pena. Os escritores descobriram que a tinta ferrogálica entupia a caneta e que o ácido corroía o bico de metal. As tintas à base de água, contendo pigmentos sintéticos não corrosivos, foram especialmente criadas para as canetas tinteiro. Patenteada em 1938, a caneta esferográfica era perfeita para tintas viscosas e de secagem rápida. Com ela, escrever era mais rápido e fazia menos sujeira, exceto pelas poucas vezes que a tinta fazia bolha ao redor da esfera devido ao excesso. Logo, a caneta esferográfica se tornou a opção preferida quando o assunto era escrever. Ao longo do tempo, a tinta passou de substância preciosa a item prático e sua produção deixou de ser manual para dar lugar à fabricação em larga escala e controlada por computador. E grande parte dessa indústria é usada para levar notícias às massas. A tinta assegurou seu lugar no mundo moderno. A invenção da tipografia no século XV auxiliou na propagação das religiões e na formação de ideias. Ink was used to create writing and drawings to convey information from one person to another or from one group of people to another people. Hoje, a tinta é essencial na transmissão de informações. Cerca de 15% de toda a tinta produzida nos Estados Unidos é usada na impressão de jornais. Here at the Milwaukee Journal Sentinel, our daily circulation, that is, would be Monday through Friday. Our circulation would be about 240,000. Sunday, we're just over 400,000 copies. E no ponto de partida da superestrada da informação está a tinta. There are 6 ink tanks in our ink room, 2 black ink tanks with holding 7,700 gallons each, 1 cyan, 1 magenta, and 1 yellow. Each one of those holds about 3,000 gallons of ink. Pode parecer o mesmo processo de 4 cores da impressão de rotogravura, mas a tinta usada nos jornais é uma pasta espessa à base de óleo que seca lentamente por meio da absorção das fibras do papel. What distinguishes newspaper printing is really there's no dryers in the process. So typically after printing, the ink seeps down into the fibers of the sheet, and that typically takes between 3 to 12 hours. Depois disso, o jornal vai para a porta de sua casa. E caso a tinta não esteja totalmente seca, é possível que manche os seus dedos.
o processo de impressão nem sempre foi tão veloz e a primeira tinta de impressão não era armazenada em tanques. Em meados do século XV, Johann Gutenberg formulava pequenas quantidades de tinta para sua pequena invenção, a impressão tipográfica. A tinta à base de água era indicada para a escrita, mas não aderia tão bem às peças de metal. Usadas na tipografia, Gutenberg usava fuligem para dar cor e substituía a água por óleo de linhaça devido à sua distribuição homogênea e aderência ao metal. Esta fórmula foi a precursora das tintas de impressão à base de petróleo produzidas desde então. Hoje, com a questão da consciência e da responsabilidade ambiental, grande parte dos jornais diários usa tintas à base de óleo de soja. Soy ink is made from soybean oil, which is process. It's a renewable product with no dependency on petroleum oils, which is diminishing. Also, the soy oil gives us a lower VOC, volatile organic component, which means less emissions, less air pollution produced. Tudo isso reduz a aspereza nos dedos do leitor. Mas apesar das inovações em automação e uso de materiais ecológicos, os jornais não mudaram muito. Sempre houve algum tipo de tinta em algum tipo de papel. Mas hoje, a IQOS, em Franklin, Massachusetts, trabalha com a tinta de nanotubo de carbono para retirar o papel da equação. Esta substância revolucionou a definição convencional de tinta ao oferecer mini telas de jornal em tempo real e tinta móvel. O sucesso dessa tecnologia tem como chave as propriedades únicas do nanotubo de carbono. Each of these intersections is a carbon atom, and it forms these hexagons that look just like chicken wire. That chicken wire is wrapped into a tube. O interessante dessa estrutura é que, a exemplo de outras formas de carbono, o nanotubo conduz eletricidade. Mas, ao contrário desses outros tipos, ele forma uma estrutura estendida quase 1000 vezes maior em extensão do que em largura. Há quem ache que isso é distração de cientista, mas certamente vai mudar nossa concepção sobre a tinta. Quando uma fina camada de tinta é aplicada sobre uma camada plástica transparente, o líquido evapora e o que sobra são fios condutores de nanotubo de carbono. Os fios formam uma rede interligada e a eletricidade passa de tubo para tubo. Duas destas camadas plásticas comprimem os pixels formados por minúsculos pontos eletricamente carregados que podem ser brancos ou de cor. Uma carga elétrica é aplicada seletivamente a fim de atrair os pontos brancos ou de cor, criando a aparência de fotos, textos e até imagens em movimento. As camadas de nanotubo de carbono são extremamente à prova de desgaste e podem dobrar mais de 25.000 vezes antes de quebrar. Translúcida, condutora e durável, a tinta de nanotubo de carbono é perfeita para a nova geração de produtos eletrônicos. It's a long way from the ink produced in China 5,000 years ago, but in some ways it's remarkably similar and it's still doing the same thing of conveying information. Mas e quando a informação é propositalmente ocultada? Com a ajuda da ciência, a tinta pode revelar o que já esteve escondido. Sonho de todo historiador. No caso dos palimpsestos de Arquimedes, também foram descobertos tesouros em tinta ferrogálica, escondidos sob camadas de informações menos significantes. Um palimpsesto é basicamente um livro cujo texto foi apagado e escrito por cima. Um tipo ancestral de programa de reciclagem por vezes necessário porque um pergaminho custava caro. Primeiro, o livro original era desmembrado. Uma solução ácida como suco de limão ou leite era aplicada para dissolver parte da tinta.
Os resíduos da tinta que ficava eram arranhados com uma faca ou pedra. Em seguida, as páginas eram viradas em 90 graus, reescritas com um novo texto e unidas novamente. The Archimedes palimpsest contains 7 theorems of Archimedes. The most important one is called the method. The method doesn't survive in any other copy of Archimedes' works, and so that's why this palimpsest is so important. Escondido embaixo do texto está uma cópia dos teoremas de Arquimedes do século III a.C., reescritos em grego por um escriba bizantino por volta de 950 d.C. Monges passaram-no para um livro de orações no século XIII e, como se não bastasse, in the 20th century, at least 4 of the pages were overpainted with forged paintings to make them look as though they'd been painted in medieval times. This was apparently an attempt to increase the value of the book because art was considered to be more valuable than manuscripts. O dono do palimpsesto, um colecionador anônimo, o entregou aos cuidados do Laboratório de Radiação Synchrotron de Stanford e ao Museu de Arte Walters por questões de conservação. O projeto se desenvolveu em torno da tinta ferrogálica usada no registro do trabalho de Arquimedes e da vasta tecnologia visual usada para fazê-lo desaparecer. My usual research is on spinach, and the whole experiment started with the question, what is spinach in common with the Archimedes palimpsest? Os cientistas descobriram que a técnica de raio-x usada para separar o ferro do espinafre pode ser usada para revelar a tinta ferrogálica escondida ou apagada no palimpsesto. When you excite any element with X-rays, the element will send out a fluorescence glow, and we are recording that glow with our detectors. We can tune our detector so that we only see one particular element, because each element in the periodic table, let's say iron or manganese or chlorine or calcium, they all send out this glow at a different color, and our detector can pick up that color. And so rather than seeing everything which is on the book, we only see the iron, and we know that the iron is mostly only in the ink, so we can create an X-ray image just of the ink in this book. O feixe de raio-x mapeia a página e os escritos históricos começam a aparecer na tela. Assim que os 2 grupos de textos são processados, o trabalho de Arquimedes é traduzido e decifrado. We now believe that Archimedes understood the basic principles of mathematical calculus 1800 years before Newton and Leibniz came up with their demonstrations in the 1600s. And that is completely revolutionizing the place of Archimedes in the history of mathematics. Examinar documentos históricos de mais de 1000 anos é uma das funções da tecnologia forense. Mas no mundo moderno, existem outras razões para escrutinar e analisar amostras escritas. Autoridades policiais estaduais e municipais sempre contam com o Serviço Secreto Americano e com o Arquivo de Tintas e Serviços Forenses para ajudar a resolver crimes que envolvem a caligrafia de suspeitos. Any crime that involves ink or paper, where the ink is on the paper, whether it be a question document, a ransom note, for example, some sort of a message that might lead us to the perpetrator or lead us to the victim, such as homicide, such as extortion, such as kidnapping, sometimes rape, robbery, obviously question documents, fraud, identity theft. O arquivo conta com cerca de 10.000 exemplos de tinta, algumas em vidros, outras em canetas, que datam até da década de 20. Os investigadores realizam uma série de testes a fim de determinar o instrumento de escrita e a tinta usada, bem como estabelecer um esquema da provável data em que o texto foi produzido. The first thing we do is magnification. We use a microscopic exam where we try to determine whether it be a ballpoint writing instrument or a non-ballpoint writing instrument. At that point, we move to the next test, which involves optical exams. We actually put the ink under different lighting conditions because ink reflects light differently.
The third test is the thin layer chromatography. This actually gives us the chemical formulation of the ink in question. Este pode parecer um cheque comum, mas os investigadores descobriram que ele foi falsificado utilizando equipamentos ópticos que filtram diferentes porções de luz, bem como buscando inconsistências de reflexo na tinta. Na mosca. Com a cromatografia de camada fina, os investigadores removem amostras de tinta do cheque falsificado e as mergulham em solvente. A tinta se torna líquida, o que permite a análise química e identificação da amostra com uma das milhares de fórmulas do arquivo. With this information, now it gives our case investigators a significant amount of leads. It can tell us not only when the ink was manufactured, but it can give us an approximation as to when the crime actually was committed. If we happen to have suspects, for example, and we do a search warrant, we can actually obtain writing inks that suspect might be in possession of or might have had access to, either in his residence, in his place of business, or in some other environment. A tinta pode ter muitas funções, entre elas guardar a história e combater o crime. Mas quando aplicada na pele, ela é artista, biógrafa e salva vidas. Comienzo un giro hacia la izquierda y le digo a mis numerales que nos escapamos por la misma, quiere decir que regresamos a base por la misma, y escucho la voz del teniente Marcus. La voluntad y el deseo de poder cumplir con la misión y cumplir con ese juramento que en algún momento hicimos cuando éramos cadetes, de defender la bandera y la patria hasta perder la vida. De inserir pigmento na pele. Uma arte cerimoniosa, artística, às vezes controversa e sempre dolorosa, presente em civilizações do mundo todo. A origem exata desta arte ainda é questionada, mas seu conceito sempre foi o mesmo: decorar o corpo para sempre com tinta sob a pele. It just becomes a part of you, and for me personally, it's a spiritual feeling that I get when I get tattooed. The more ink Sua puts into me, the more, you know, my personality or the more energies come out of me. It becomes more like a spiritual armor, and it's just manifested in, you know, my skin. Modern machine tattooing inks are composed of really natural ingredients for the most part, especially in the case of black ink. It's all carbon-based, and we are carbon-based, so the ink is really non-reactive to people. Atualmente, a maioria dos tatuadores usa uma máquina elétrica para realizar o trabalho. This is comprised of an iron frame, a stainless steel grip, and tube assembly. These coils complete a magnetic circuit, and this creates an oscillating motion. It drives the needles down, the circuit's broken, it's released, the circuit is connected. The machine is connected to a power source by the clip cord, and it runs at approximately 40 to 60 cycles a second. Mas nos séculos passados, as escolhas quanto à ferramenta eram limitadas. Na Black Wave Tattoo, em Los Angeles, o cliente pode renunciar às máquinas da modernidade e viver a experiência da milenar tradição do tatau. Fafatai Tililava, Sky Father, Earth Mother, the Four Directions. Sua Free Wind é legalmente autorizado a realizar o tatau, arte ainda comum em muitas culturas do Pacífico Sul. Incumbido de passar a tradição, ele não se esquece de dar o toque espiritual ao seu ofício. Segundo a tradição, os ajudantes que esticam a pele transmitem ao indivíduo a sensação de apoio comunitário.
acquire, accumulate the soot. A fuligem era moída e misturada a um veículo líquido, geralmente água, às vezes urina, e inseridas na pele com uma varinha afiada ou fragmento de osso animal. Hoje, a tinta pode ser fabricada de várias formas. A Skin Candy, em Burbank, Califórnia, produz manualmente cores quentes em pequenas quantidades. We have Dolomite Yellow, we have Blisterine Yellow, we have Knucklehead Red, we have Wino Red. For the LA locals here, we have San Brownadino. Then we have our blues are named after old-style blues guitar players. Que tal um vidro de rosa Tóquio? First thing we're going to do is put on a pair of sterile safe gloves, because before you do anything having to do with tattooing, you put on a pair of gloves. If you ever walk into a tattoo shop and you see a tattoo artist not wearing a pair of these, walk the other way. We're going to start with one of the vehicle dispersions, which I affectionately call Love Potion 6-4. That's going to help break down the pigment. I'm going to take the old Tokyo. Stuff's very rare, very hard to get. Actually smuggle it in from Japan. I like to get it to a certain consistency, thick enough so where it has opacity and the tattooer doesn't have to do so much work to get it into the skin or make so many passes. Now you gotta be careful with this stuff because you don't want to add too much. As you see, quickly end up being a Pepto-Bismol pink. Em seguida, ele adiciona o suco translúcido ou propileno glicol, um agente dispersante de pigmento e fixador de cor. Now, ladies and gentlemen, we have Tokyo Pink. Warshell faz o teste da qualidade de cor na própria pele. As razões pelas quais ele se tatua variam tanto quanto os desenhos. Às vezes, chamada apenas de tinta, a tatuagem tem agido ao longo da história como ritual de passagem, sinal de status, hierarquia e devoção espiritual, mas também já serviu para um propósito mais prático. It was something that needed to be read at a distance. These patterns in design were to protect warriors and people who had to live in very hard times. And you needed to know whether it was friend or foe at blowgun range in a dense rainforest. So the patterns were bold, not only to be visible, but also to suggest in a very instant that this is the merit, the rank of this person and the wearer. And if you were going to kill him or revere him, you knew who or she was immediately. You also wanted to show how badass you were. Seja escolhendo o novo ou o velho método, a intenção é sempre a mesma. Tattooing is an unsilenceable communication. It doesn't disturb anybody, but it speaks very loudly what you think about, what you believe. After all, you committed something very permanent to your body, and that's going to speak a lot more than what you might scream in the street. Seja na pele, no papel ou no plástico, a tinta continuará desempenhando a mesma função de milhares de anos, transmitindo mensagens.